Aleluia, graça e paz, amém? Aleluia, que bom que você chegou até aqui. E eu creio que pelo Espírito de Deus, pela palavra do Senhor, nós não sairemos daqui sem ouvir a sua voz, amém? Aleluia. Nós estamos muito gratos ao Senhor pela maneira como Ele tem revelado o seu coração, pela maneira como Ele tem iluminado as nossas mentes e nos feito entender a sua palavra. E como já foi dito aqui, nós estamos nessa caminhada. Hoje é a nossa terceira mensagem sobre o tema saindo da maldição e entrando na bênção. A palavra de Deus, ela nos diz, lá no livro de Hebreus, capítulo 10, o verso de número 12, que de uma única vez o Senhor Jesus, ele se ofereceu como um sacrifício aceitável por nós diante de Deus. E esse sacrifício, de fato, ele foi aceito pelo Senhor. Isso significa dizer que a obra realizada por Jesus na cruz, ela foi completa em si mesmo. Você pode dizer amém? Aleluia. Sabe, amados, e isso nos faz entender que ali na cruz, o Senhor, Ele resolveu o problema da nossa eternidade. Então, nós passaremos a nossa eternidade na presença de Deus. Aleluia por isso, amém? Mas é preciso entender que não somente o problema da nossa eternidade, mas a palavra de Deus aí nos faz entender que quando cremos em Cristo, Ele também traz o céu para a terra, amém? E isso fala de você viver uma vida plena, uma vida completa, cheia da presença de Deus, uma vida onde o Senhor, de fato, Ele derrama sobre nós tudo aquilo que Ele tem prometido na sua palavra. E como sempre temos falado, apesar de tudo isso, nem sempre nós desfrutamos dessa realidade nas nossas vidas. Muitas vezes o que nós vivemos é uma realidade onde nós nos encontramos sob circunstâncias de maldição. E aí nós precisamos então tomar sobre nós tudo aquilo que Jesus já fez em nosso favor naquela cruz e então viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Então é com esse intuito que nós temos aqui a cada quarta-feira nos reunido para ouvir da sua palavra, para termos os nossos olhos abertos, a nossa mente iluminada e desfrutarmos de tudo aquilo que Ele já providenciou em nosso favor na cruz. Amém? Na quarta-feira passada, falando acerca da maneira da operação e da natureza da bênção e da maldição, nós compartilhávamos que as forças que determinam a história da nossa vida, elas situam-se em duas categorias. São elas as visíveis e as invisíveis. Você deve lembrar bem dessa realidade. E o apóstolo Paulo, ao instigar-nos a viver pela fé, em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, os versos 17 e 18, ele declara que tudo que pertence ao plano visível ou ao plano natural, aquilo que os nossos olhos podem ver, aquilo que os nossos olhos podem contemplar, é transitório e temporal. E ao passo que tudo que pertence ao plano invisível ou ao plano sobrenatural é verdadeiro, é permanente e é eterno. E sabe o que é que eu tenho entendido? Que muitas vezes nós compreendemos essa verdade, mas nós não a entendemos na sua profundidade. E para que nós possamos então desfrutar de tudo que o Senhor fez em nosso favor, na obra da cruz, nós precisamos entender essa realidade na sua profundidade. Então, olha, é da interação desses dois planos, o plano visível, o plano natural e o plano invisível ou sobrenatural, que o curso da nossa vida, ele será determinado, ou viveremos então a nossa vida. Então, olha, ainda que as coisas elas tenham a sua origem no plano invisível,
no plano sobrenatural, e foi assim desde sempre. O Senhor disse assim: haja luz, e houve luz. Então, o haver luz, ele é secundário, né, a uma ação que se deu no Espírito. Amém? Mas nós precisamos entender, queridos, que a maneira como nós vivemos no plano natural interfere no sobrenatural. A maneira como nós vivemos no sobrenatural vai interferir também no plano natural. Então, esses planos, eles acabam se intersectando de maneira que um afeta o outro. Ou seja, nós não passaremos ilesos de forma alguma, seja no plano sobrenatural ou seja no plano natural. Então, a maneira como nós vivemos o sobrenatural interfere no natural. A maneira como nós vivemos no natural interfere no sobrenatural. E a gente vai tentar compartilhar isso aqui de uma maneira bem prática, para que você compreenda como é que isso se aplica na sua vida. Amém? Mas entenda, existem os planos sobrenatural e também o plano natural. O plano onde nós vivemos pelo Espírito e o plano onde nós vivemos aqui na carne. Amém? Há um texto da Bíblia que você conhece bem, João capítulo 8. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. Declare isso comigo, diga: haviam crido nele. Exatamente isso, lá em João capítulo 8, verso 31. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Você pode dizer amém? Aleluia. Então, observe o caminho proposto por Jesus. Primeiro, declare comigo, diga crer. Segundo, declare permanecer na sua palavra. Terceiro, conhecer a verdade. E quarto, ser livre. Então perceba que há um caminho que nos é proposto pelo Senhor. Então ele começa pelo ato de crer. Mas o ato de crer, ele precisa ser acompanhado de uma permanência. E essa permanência é a permanência na sua palavra. Então, quando nós cremos, a palavra de Deus ela nos ensina, nós nos tornamos criaturas, aleluia, é isso que a palavra de Deus nos declara. Mas para que nós possamos conhecer a verdade e viver uma vida de plena liberdade no Espírito do Senhor, nós precisamos permanecer na sua palavra. Então, queridos, olha, sem permanência na palavra, não haverá conhecimento da verdade e, consequentemente, não haverá uma vida plena, uma vida de liberdade. Então, o que Jesus está nos fazendo entender é crer, permanecer na sua palavra, conhecer a verdade e, por fim, alcançar um estado de plena liberdade no seu espírito. É o caminho proposto pelo Senhor às nossas vidas. Amém? Aleluia. Mas, amados, então, olhando para as Escrituras, como é que nós podemos entender essa dualidade ou essa realidade que nós vivemos entre bênção, maldição, maldição, bênção, que está sempre a rodear as nossas vidas? E deixa eu dizer para você, se você creia ou não, se você deseja ou não, essa é uma realidade que ela estará sempre diante de nós. E nós precisamos então entendê-la à luz da palavra, à luz das Escrituras. Então, existem causas que produzem tanto a bênção como a maldição na vida de uma pessoa. Então, olha, sempre há uma causa, seja para a bênção ou seja para a maldição. Declare comigo, diga: sempre há uma causa, seja para a bênção ou para a maldição. E a palavra de Deus nos ensina isso. Então vamos acompanhar aqui Provérbios capítulo 26, o verso de número 2. Você pode abrir a sua Bíblia ou você pode acompanhar conosco aqui, pois será projetado. Provérbios 26, o verso 2. Provérbios 26, verso 2, nós vamos
fazer essa leitura juntos e observar aquilo que a palavra do Senhor nos declara a esse respeito do que temos declarado como a causa que produz tanto a bênção como a maldição nas nossas vidas. Aleluia. Provérbios 26, verso de número 2. A palavra do Senhor, ela diz assim, Provérbios 26, 2: como o pássaro que foge e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem motivo ou sem causa não se cumpre. Você pode dizer amém? Então observe comigo, a palavra está declarando para nós que quando uma maldição ela vem até nós, ela somente se cumprirá se houver uma causa, se houver uma razão, para que então ela possa encontrar um lugar em nossa vida. Então o que é que isso fala para nós? Que nós precisamos tratar da causa e não dos sintomas. E esse talvez seja um dos maiores problemas que lidamos na nossa vida enquanto fé. Porque nós queremos muitas vezes nos livrarmos dos sintomas, mas nós precisamos entender que o que precisa de fato ser removido é a causa. Os sintomas apenas apontam para uma causa, você está entendendo? Amém? Então, vamos entender o que a palavra de Deus está dizendo para nós. A gente tem que distinguir as causas principais das causas secundárias. Então, olha, as causas tanto das bênçãos quanto da maldição, elas são simples. Então, a causa básica da bênção é ouvir a voz de Deus e fazer o que Ele disser. Você pode dizer amém? Está declarado para nós lá em Deuteronômio, capítulo 28, versos 1 e 2. Vamos acompanhar juntos? Deuteronômio, capítulo 28, verso 1 e também o verso de número 2. Aleluia. Deuteronômio 28, 1 e 2. Vamos ler juntos? Está projetado para nós? Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Aleluia! Olha o que o Senhor está declarando para nós: se vocês ouvirem a minha voz, e se vocês fizerem aquilo que eu vos tenho ordenado, vocês serão abençoados. Amém? Então essa é uma causa básica para que a bênção de Deus ela seja uma realidade nas nossas vidas. Mas também há uma causa básica para que a maldição ela venha se estabelecer. Deuteronômio capítulo 28, agora o verso de número 15. E vamos fazer juntos também essa leitura aqui para nós projetada. Deuteronômio 28, 15, leiamos todos. Entretanto, se você não obedecerem ao Senhor, ao seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. E logo nos versos seguintes, ele vai declarar quais maldições são essas que cairão sobre a nossa vida. Então, queridos, o Senhor está nos fazendo entender que ouvir a voz de Deus e obedecê-la, isso implicará em bênção sobre a nossa vida, amém? Do contrário, ouvir a voz de Deus ou não obedecê-la, ou não ouvir a sua voz, isso implicará em maldição sobre as nossas vidas. Então, o que percebemos aqui é que as bênçãos, como as maldições, elas são consequências de você ouvir e obedecer, ou você não ouvir, ou você não obedecer à voz do Senhor. Sabe o que nós aprendemos aqui? Que não somos nós quem perseguimos as bênçãos do Senhor, mas as bênçãos do Senhor, elas nos alcançam, ou mesmo as suas maldições,
a partir de uma conduta de vida, a partir de uma maneira a qual nós vivemos a nossa vida. Então, meus amados, dessa raiz surgem diversos tipos de comportamentos que são secundários, que podem trazer tanto bênção quanto maldição à nossa vida. E eu quero compartilhar aqui uma lista dessas maldições que são secundárias, declaradas na própria palavra de Deus, que estão em Deuteronômio capítulo 25, 27, dos versos 15 a 26. Nós não vamos fazer a leitura do texto, mas eu vou apenas compartilhar com você aquilo que a palavra de Deus nos traz nesse texto, e você pode posteriormente fazer a leitura da palavra. Primeiro deles, diga comigo, idolatria. Querida, a palavra de Deus nos ensina que por não ouvir a sua voz, nós podemos acabar adentrando num estado de idolatria, e isso trará consequências sobre a nossa vida. Lá em Êxodo capítulo 20, versos 3 a 6, o Senhor diz assim, olha, visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração. E nesse texto o Senhor fala sobre esse aspecto da idolatria. Então o Senhor nos faz entender que a idolatria, ela não passará desapercebida aos olhos do Senhor, mas isso trará sobre as nossas vidas uma consequência. Então essa iniquidade, declara a palavra do Senhor, ela será visitada até a terceira e a quarta geração da nossa existência. Então, meus amados irmãos, quando nós não ouvimos a palavra de Deus, quando nós não atentamos para os seus mandamentos, isso trará sobre nós consequências de maldição. É o que a palavra de Deus nos faz entender. Mas não somente o aspecto da idolatria. E a idolatria aqui tem a ver com tudo o que nós colocamos no lugar de Deus em nossas vidas. Amém? Tudo. Tudo que nós colocamos no lugar de Deus em nossas vidas é idolatria. Mas a palavra também vai declarar lá em Deuteronômio 27 que a desonra aos pais, isso também trará sobre nós uma consequência de maldição. E é interessante porque nós temos a tendência a muitas vezes sermos, como é que eu posso dizer, a nós reagirmos às ações que são feitas conosco. Então, se o meu pai é um bom pai, se a minha mãe é uma boa mãe, então eu tenho uma tendência natural a honrá-lo, a honrá-la, a honrar os meus pais. Mas se eles não forem tão bons assim, então pode me dar na telha de eu querer não viver uma vida de honra aos meus pais. Mas sabe o que é que a palavra de Deus vai dizer para nós? Que todos os filhos devem honrar os seus pais. Você pode dizer amém? E o Senhor declara na sua palavra que todo ato de desonra, ele trará sobre si uma consequência de maldição. A palavra vai dizer tanto no Antigo quanto no Novo Testamento acerca da desonra, quando ele vai dizer assim, olha, que nós filhos devemos honrar os nossos pais para que se prolonguem os nossos dias na terra. Você já parou para notar quantos e quantos têm tido os seus dias abreviados na terra porque não têm honrado os seus pais? Você pode dizer, não, pastor, quem o está matando são as drogas, a criminalidade e tantas outras coisas semelhantes. Na verdade, isso é só uma maneira da palavra se cumprir. Porque quando você não honra o seu pai, quando você não honra a sua mãe, a palavra do Senhor declara, os seus dias serão abreviados. E quando isso não acontece, a palavra de Deus, ela nos ensina que você viverá a sua vida de uma forma onde você nunca será plenamente satisfeito. Então, queridos, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos honrar os nossos pais. Então, quando nós não atentamos para a sua palavra, isso trará sobre nós uma consequência de maldição. Um terceiro aspecto declarado nesse mesmo texto, de Deuteronômio 27, é relações sexuais ilícitas. O que são relações sexuais ilícitas? São aquelas relações que não são naturais. Adultérios, fornicação, homossexualismo, lesbianismo,
ou até mesmo o bestialismo, que é o sexo com animais. Toda prática de relação sexual ilícita, ela trará sobre a vida daquele que a pratica uma maldição sobre a sua vida. E sabe, queridos, a gente vive numa realidade onde a palavra de Deus vai dizer lá em Romanos capítulo 1, que o Senhor vai entregar os homens aos próprios desejos do seu coração. Porque a palavra de Deus ela vai se cumprir quando diz aquele que é limpo, que se limpe mais, e aquele que é sujo, que se suje ainda mais. Então a gente vive hoje dias de muita promiscuidade. Nós vivemos dias onde tudo é permissivo, onde tudo é aceito. Nós vivemos dias no que diz respeito à prática da sexualidade, onde ela acontece de uma maneira completamente escancarada. E até mesmo naquele lugar onde a relação sexual, ela deveria ser tida com o máximo de pudor e ela deveria ser vivida à luz da palavra que é dentro da igreja, muitas vezes ela tem sido vivida de uma maneira, como no mundo, ou talvez até pior do que o mundo. Por quê? Porque uma vez que os nossos olhos são abertos, nós não podemos mais viver de uma maneira como se nós não conhecêssemos a realidade declarada pela palavra do Senhor. A palavra vai dizer para nós que o Senhor não tomará por inocente aquele que é culpado. Então hoje é muito comum, infelizmente, dentro da igreja, a gente viver relações, por exemplo, de fornicação, que é aquela relação sexual antes do casamento. Então isso é muito comum de acontecer. Não deveria, mas é muito comum de acontecer. Então isso trará sobre a vida daquele que o pratica consequências. É como nós temos declarado, a palavra do Senhor ela é enfática: ninguém passará ileso diante de circunstâncias assim. Então, olha, assim como a idolatria, assim como a desonra aos pais, toda prática sexual vivida de maneira ilícita, ou seja, não aprovada pelas Escrituras, não aprovada pelo Senhor, e isso trará sobre nós consequências. Amém? Uma outra razão declarada no texto, que é a injustiça àqueles que são desprovidos de proteção, que são as nossas crianças. Querido, toda prática de aborto deliberado, todo assassinato de criança, toda e qualquer injustiça feita a uma criança, isso será punido com maldição, declara a palavra do Senhor. Você já parou para notar que hoje nós vivemos um tempo onde até leis que querem justificar a prática do aborto, elas estão sendo colocadas, não somente aqui no que diz respeito ao Brasil, nas nossas leis, mas de uma maneira global. Então, meus amados irmãos, isso não passa desapercebido diante dos olhos do Senhor. E todo aquele que, por exemplo, de idade daquilo que a palavra de Deus está nos fazendo entender nessa noite. Então é preciso entender, meus amados, que quando nós nos damos com uma realidade assim, nós precisamos nos arrepender, mas nós precisamos também ser limpos daquilo que um dia foi praticado. Nós vamos ter a oportunidade aqui nessa série ainda para entendermos como fazer isso. Então, falsos deuses. Os falsos deuses, eles estão muito atrelados à questão da idolatria. Aqui o que está em questão é reconhecer qualquer outro Deus diante ou além do Senhor. Então, como é que isso se aplica na prática? Existem muitos que creem em Deus, existem muitos que creem no Senhor Jesus Cristo como o Filho de Deus, mas ao mesmo tempo creem em muitos outros deuses. E a palavra de Deus ela é enfática em declarar que há um só
Deus, que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, se eu creio em Deus, se eu creio em Jesus Cristo como Filho de Deus, mas ao mesmo tempo eu creio em muitos outros deuses, a palavra de Deus nos diz que maldição se estabelecerá sobre a nossa vida, porque não há outro Deus além do Senhor. Você está me entendendo? Diga amém. Então nós temos que reconhecer, mas quando eu falo reconhecer, é reconhecer de uma forma prática de vida, que não há outro Deus. E eu tenho que viver a minha vida dessa maneira, eu tenho que viver a minha vida dessa forma, entendendo que somente Ele é Deus sobre a minha vida, amém? Aleluia. A palavra de Deus também vai dizer para nós, queridos, que toda obra de feitiçaria, toda obra de bruxaria, toda obra de adivinhação, toda obra de horóscopo, leitura de mãos, espiritismo e muitas outras práticas semelhantes a essa, porque a lista é imensa, elas também não passarão desapercebidos diante dos olhos do Senhor. Por exemplo, há muitos cristãos que entregam a sua vida para Jesus, mas continuam consultando os horóscopos, consultando o zodíaco, consultando o seu signo, né? Você sabe bem o que é isso. E aí, se você faz tudo isso sem uma compreensão de que isso de fato não é aprovado por Deus, eu quero dizer para você que ainda assim isso trará consequências sobre a sua vida. Mas uma vez que agora você começa a ter entendimento de que isso não é aprovado diante do Senhor, você deve abandonar tal prática. Você está me entendendo? Amém? Vamos observar Deuteronômio, capítulo 18, os versos 10 a 13. Isso vai ser projetado aqui para nós. Deuteronômio, capítulo 18, os versos de 10 a 13. E eu queria que você pudesse fazer essa leitura comigo. Nós vamos fazer essa leitura juntos, para que você possa estar trazendo esse conhecimento, assimilando essa verdade no seu coração. Deuteronômio, capítulo 18, os versos 10 a 13. Amém? Vamos juntos? Verso 10. Aleluia. Vamos lá? Não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique a adivinhação, ou dedique-se à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médio ou espírita, ou que consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Permaneçam inculpáveis perante o Senhor, o seu Deus. Aleluia? Até aí tá bom. Amém? Então, queridos, olha o que a palavra do Senhor está dizendo para nós. O Senhor está dizendo, olha, não permitam que essa seja uma realidade no meio de vocês. O Senhor está dizendo, olha, essas práticas, elas trarão maldição sobre as vossas vidas. Portanto, não vivam uma realidade como essa, mas somente o Senhor é quem deve reinar sobre as vossas vidas. Amém? Somente o Senhor é quem deve governar sobre as nossas vidas. Somente a palavra de Deus é quem deve dar destino sobre a nossa vida. E nenhuma outra prática ou forma de consulta, ela deve encontrar lugar nas nossas vidas. Então observe que a palavra do Senhor está declarando para nós que essas práticas, elas trarão sobre nós, queridos, uma realidade de maldição. E se você observar bem, você vai perceber que em algum momento essas foram práticas com as quais nós lidamos. E é verdade que até de forma talvez inocente, sem o conhecimento dessa profundidade, dessa implicação que essas práticas trazem sobre a nossa vida. Mas ainda assim, como nós já aprendemos aqui, mesmo sem o conhecimento devido, toda prática como essa,
ela trará sobre nós uma realidade de maldição. E é aí que Jesus Cristo então vem para nos libertar de realidades assim. Você pode dizer amém? Aleluia. É por isso que a palavra de Deus ela vai declarar para nós que o sacrifício foi aceito, que lá na cruz, como eu sempre declaro, ele morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida. Mas é preciso então perseverar. Lembra que o Senhor declarou, Jesus falou àqueles que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra. Olha, essa palavra ela é de fundamental importância nós a compreendermos. É preciso permanecer. Você já parou para notar que o diabo com insistência quer nos fazer desistir da sua palavra? E aí é importante nós compreendermos, porque olha, nós queremos que as coisas simplesmente aconteçam na nossa vida, e elas não acontecerão. Nós vivemos o princípio declarado pelo Senhor na sua palavra, da lei da semeadura. A palavra de Deus declara que aquilo que o homem semear, certamente será o que ele irá colher. Então nós precisamos semear a boa palavra do Senhor no solo do nosso coração, para que então essa boa palavra, ela venha germinar, ela venha crescer e ela venha dar o seu fruto. A palavra diz, aquele que semeia na carne, ele vai colher corrupção, mas aquele que semeia no Espírito, ele colherá a vida, amém? Então, meus amados irmãos, a palavra do Senhor está declarando para nós, é preciso primeiramente crer, mas é preciso permanecer na sua palavra, porque quando a gente permanece, a gente então passa a conhecer, e é o conhecimento da verdade que trará sobre nós libertação. Então o diabo vai fazer de tudo para que você não conheça a sua palavra, não conheça a palavra do Senhor, porque ele sabe que o conhecimento da palavra vai trazer libertação sobre a sua vida. Mas a palavra de Deus nos ensina ainda, existem algumas causas específicas de maldições que são reveladas na Bíblia. E eu quero compartilhar alguma delas com você. Primeiro, confiar em si mesmo se tornando independente de Deus. Sabe, é interessante porque muitas vezes nós declaramos, longe de mim, uma realidade como essa. Mas de uma forma prática, nós vamos perceber que nós somos mais independentes de Deus do que o que nós imaginamos. Nós vivemos a nossa vida, sabe, de uma maneira mais independente de Deus do que aquela que nós imaginamos. Nós confiamos muito em nós mesmos. Nós confiamos muito na nossa própria força. Nós dependemos muito mais de nós mesmos do que do Senhor. Vamos observar Jeremias capítulo 17, os versos de número 5 e 6. Jeremias capítulo 17, os versos 5 e 6. A palavra do Senhor diz assim para nós: assim diz o Senhor, maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço, e cujo coração se desvia do Senhor, porque ele será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Diga misericórdia. Mas a palavra do Senhor está dizendo, queridos, que nós precisamos aprender a confiar no Senhor. Nós precisamos aprender a depender do Senhor. Nós precisamos ouvir o que a palavra do Senhor traz ao nosso coração como destino para as nossas vidas. Então, muitas vezes, nós estamos simplesmente fazendo aquilo que dá na telha, mas nós não consultamos aquilo que é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Então isso demonstra uma vida independente de Deus. Então olha, antes de você seguir adiante, antes de você iniciar um relacionamento, antes de você fechar um negócio, antes de você escolher aquilo que você pretende ser na vida, você precisa consultar o Senhor. Você precisa saber qual a vontade de Deus para a sua vida. Porque quando nós não procedemos assim, nós estamos demonstrando que nós estamos confiando em nós mesmos.
Uma realidade que é muito atrelada a essa, que é o esforço carnal ou o esforço da carne. Muitas vezes nós nos cansamos muito porque nós queremos que as coisas aconteçam pela força do nosso braço. Veja aí Gálatas capítulo 3, os versos de 1 a 3. Gálatas capítulo 3, os versos de 1 a 3. A palavra do Senhor diz assim, ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Olha a palavra, olha a expressão, enfeitiçou. Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero apenas saber isso. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Queridos, olha o que Paulo está declarando aos Gálatas. Paulo está falando que uma vida que é vivida pelas obras da carne, ela é uma vida insensata, ela é uma vida louca. E aqui eu quero chamar a sua atenção que Paulo, ele não está simplesmente declarando sobre uma vida na carne como uma vida de pecado, mas ele está falando de uma vida na carne como uma vida onde nós procuramos viver o reino que é do Espírito pelas obras da carne, pelo esforço da carne. E Paulo está dizendo, isso é impossível. Será que vocês são tão insensatos em começar no Espírito e agora cair para a carne? Por que é que muitas vezes, querido, nós não conseguimos prosseguir na nossa caminhada? Porque nós queremos fazer isso pela nossa força. Olha que a palavra de Deus diz assim para nós: ninguém será santo sem ver o Senhor. E muitas vezes nós estamos declarando que nós queremos ser santos, mas nós não entramos no lugar santo. Você está me entendendo? Como ser santos distante daquele que me santifica? Como viver uma vida digna do Evangelho, digna do Senhor, se eu não permaneço na sua presença, se eu não me debruço sobre a sua palavra, se eu não, vivo uma realidade onde o seu Espírito, ele toma o meu ser e ele me conduz àquilo que é a vontade de Deus. Você já parou para notar que muitas vezes você quer, mas você não consegue viver uma vida de leitura da palavra? Você deseja viver uma vida distante do pecado, mas muitas vezes essa não é a realidade da sua vida. É porque muitas vezes nós queremos fazer isso na nossa força, nós queremos fazer isso na nossa carne. E Paulo está dizendo: vocês estão agindo como insensatos. Ele está dizendo: olha, não foi pelas obras da lei que vocês receberam o Espírito, mas vocês receberam o Espírito pela obra de Cristo na cruz. Então, queridos, nós precisamos entender que uma vida vivida dessa forma, com essa natureza, ela não nos permitirá experimentar aquilo que Deus tem para nós. Amém? Então, entendamos essa realidade. Primeiro, não seja autossuficiente. Não confie em você mesmo, não confie na força do seu braço, no esforço da sua carne. Uma terceira razão, que é o furto ou jurar falsamente. E deixa eu dizer uma coisa para você: furtar é tomar aquilo que não é seu, para você como se fosse. Ou jurar falsamente. Eu quero chamar a sua atenção para isso, porque muitas vezes nós falamos e não cumprimos. E eu tenho chamado muito a sua atenção para isso, porque a palavra de Deus diz que cada palavra que nós declararmos, nós vamos prestar contas diante de Deus. Essas práticas, elas trazem destruição sobre os nossos lares. Diga misericórdia. Mas é exatamente isso que acontece. E às vezes a gente vive uma maneira aparentemente correta, e a gente não consegue entender, a gente não consegue compreender porque as coisas, elas não acontecem dentro do nosso lar, porque tudo vai de mal a pior.
Vamos ver lá Zacarias capítulo 5, os versos 1 a 4. Zacarias capítulo 5, os versos de 1 a 4. Muito bem, está aqui para nós. A Bíblia diz assim, olha: levantai novamente os olhos, ou melhor, levantei novamente os olhos, e vi diante de mim um pergaminho que voava. O anjo me perguntou: o que você está vendo? Respondi: vejo um pergaminho voando, com 9 metros de comprimento por 4,5 de largura. Então ele me disse: nele está escrita a maldição que está sendo derramada sobre toda a terra, porque tanto o ladrão como o que jura falsamente serão expulsos conforme essa maldição. Assim declara o Senhor dos exércitos: eu lancei essa maldição para que ela entre na casa do ladrão e na casa do que jura falsamente pelo meu nome. Ela ficará em sua casa e destruirá tanto as vigas como os tijolos. Em seguida, o anjo que falava comigo se adiantou e me disse: olhe e veja o que vem surgindo. Você pode dizer amém por essa palavra? Querido, mas perceba o que a palavra de Deus está dizendo para nós. O Senhor está dizendo que Ele tem liberado uma maldição sobre onde? Sobre a face de toda a terra, sobre a casa daquele que é ladrão e também daquele que jura falsamente. E a palavra do Senhor está dizendo que essa maldição, ela vai destruir tanto as vigas, as colunas de sustentação, como também todos os tijolos. E o Senhor está dizendo que essa é uma maldição que repousa sobre a casa, sobre o lar, sobre a família. Querido, perceba o que a palavra de Deus está dizendo para nós: aquele que rouba e aquele que jura falsamente, aquele que a sua palavra é uma palavra que ela de fato não é uma palavra que pode ser medida, é uma palavra que é, mas não é, que diz, mas não faz. É aquele que se compromete, mas apenas de lábios. O Senhor está dizendo que é uma maldição sobre aqueles que declaram dessa maneira. Então perceba a importância de você não ser ladrão e também a importância de você ter uma palavra que seja o seu sim, sim e o seu não, não. Você pode dizer amém? E aí é interessante porque muitas vezes nós dizemos assim: mas pelo menos no que diz respeito a ser ladrão, né? Não vou dizer tanto no jurar falsamente, mas pelo menos no que diz respeito ao ladrão, está tudo certo comigo. Mas a gente vai perceber, querido, que muitas vezes essa não é a nossa realidade. Então, olha, atrelado a esse texto, a Bíblia vai dizer para nós que aquele que é mesquinho, que aquele que é avarento, que aquele que é miserável, nas ofertas para com o Senhor, ele experimenta essa realidade sobre a sua vida. Malaquias, vamos ver o que é que nos diz Malaquias, capítulo 1, o verso de número 14. Malaquias 1, verso 14, também vai ser projetado aqui para nós. E nós vamos ouvir aquilo que Deus vai falar ao nosso coração pela sua palavra. Malaquias 1,14, a palavra do Senhor diz assim: olha, maldito seja o enganador que, tendo no rebanho uma mancha sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica um animal defeituoso, diz o Senhor dos exércitos, pois eu sou o grande rei e o meu nome é temido entre todas as nações. Você pode dizer amém? Você sabe que, por ocasião do Antigo Testamento, o sacrifício de animais, eles eram oferecidos ao Senhor. E a palavra do Senhor está dizendo assim: olha, aquele que tem no seu rebanho
um animal sem defeito, um animal apropriado para ser entregue, mas na hora do sacrifício ele entrega um animal defeituoso ou um animal inapropriado, a palavra do Senhor está dizendo: maldito seja ele. Maldito seja ele. E aí você pode dizer: mas nós não vivemos mais uma realidade como essa. Nós não vivemos mais uma realidade de sacrifícios. Porque a palavra de Deus vai dizer que o sacrifício para Deus é um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional. Sim, isso é verdade. Mas é preciso compreender que essa realidade declarada por Malaquias, ela continua sendo uma realidade ainda hoje. Vamos observar isso lá agora em Malaquias 3, os versos de 8 a 9. Malaquias 3, 8, 9. A palavra do Senhor diz assim: olha, pode um homem roubar a Deus? Contudo vocês estão me roubando e ainda perguntam: como é que estamos te roubando? Nos dízimos e nas ofertas. E o verso 9 diz: vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando, a nação toda está me roubando. Diga misericórdia. Querido, agora eu quero que você entenda todo o conjunto da obra. A gente observou lá em Zacarias a palavra do Senhor dizendo assim que aquele que furta e aquele que jura falsamente, a palavra de Deus diz que há uma maldição que se estabelece sobre a sua casa. Uma maldição que vai alcançar as vigas, as colunas de sustentação, mas que vai derrubar também todos os tijolos. Ou seja, toda a sua casa entrará em ruínas. E aí a gente pode dizer assim: olha, mas eu não furto, eu não sou ladrão. Mas a palavra de Deus vai dizer para nós agora em Malaquias que aquele que rouba de Deus, e a palavra vai dizer: mas como alguém poderá roubar de Deus? A palavra mesmo declara: nos dízimos e nas ofertas. A palavra de Deus diz: uma maldição está sobre a sua vida. Mas deixa eu dizer algo para você. A palavra que lemos, a versão que lemos diz: uma grande maldição está sobre a sua vida. E sabe o que está interessante? Às vezes algumas pessoas dizem assim: pastor, ore por mim, porque olha, o negócio não está fácil, parece que tudo está dando errado no que diz respeito às minhas finanças. E aí quando você começa a conversar, quando você começa a sondar, você vai perceber que na verdade não poderia ser diferente, porque ele está sob uma situação de maldição, porque tem roubado de Deus. E aí deixa eu dizer para você, querido, contra esse tipo de maldição não existe uma oração que repreenda isso. A única coisa que pode mudar essa realidade é aquilo que está descrito em Malaquias 3:10. Eu queria que você lesse comigo. Malaquias 3, o verso 10. Vamos ler juntos? Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra? Aleluia! Então, entenda que a palavra de Deus, ela traz luz sobre o nosso entendimento. Então o Senhor está dizendo: olha, todos vocês, toda a nação está debaixo de uma grande maldição. Mas agora o Senhor está dizendo: mas existe uma forma de vocês resolverem esse problema. Tragam todo o dízimo à casa do tesouro, para que haja alimento na minha casa. E Ele está dizendo assim: olha, se vocês fizerem assim, se vocês procederem assim, vocês vão estar com um problema muito sério, que vocês vão ter tanto, mas vocês vão ter tanto, que vocês não vão ter nem lugar para guardar. Então, querido, presta atenção comigo. O que é que a palavra está dizendo? A palavra está dizendo que muitas vezes o fato de nós não termos é porque nós estamos exatamente debaixo de maldição. Então, nós precisamos atentar para aquilo que a palavra de Deus está dizendo para nós. Amém? Então lembra daquilo que nós dissemos: nós não podemos simplesmente lidar
com sintomas, nós precisamos remover a causa. Então, olha, está tudo sendo destruído, está tudo caindo sobre a nossa cabeça. Mas por que tudo está sendo destruído? Por que tudo está caindo sobre a sua cabeça? Então, nós precisamos então ir à causa e tratar a causa. Você está me entendendo? Amém? Uma outra realidade de maldição declarada com veemência na Bíblia é uma desobediência a uma direção clara de Deus. Querido, olha, quando Deus é claro na sua palavra, nós não podemos ir de encontro a essa realidade. Então, lá em Josué 6, 26, olha o que a palavra de Deus vai declarar para nós. Josué capítulo 6, o verso de número 26. A palavra diz assim: naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito, lançará os seus alicerces, e à custa do filho mais novo, lhe colocará os portões. Você compreendeu essa palavra? Amém? Você sabe que a cidade de Jericó, ela foi destruída. E agora o Senhor está declarando uma sentença. E o Senhor está dizendo: olha, maldito aquele que reedificar essa cidade. Uma ordem muito clara, você concorda comigo? Uma ordem que ela não se deixa confundir. O Senhor está dizendo: aquele que intentar reedificar essa cidade será maldito. E a própria palavra vai declarar que maldição pesa sobre ele. Ele está dizendo aqui, olha, no texto: primeiro, sobre o seu primogênito ele lançará os alicerces. Ou seja, sobre a pena de morte do seu primogênito, os alicerces dessa cidade serão lançados. E também à custa do filho mais novo ele colocará os portões. Agora, veja o que a palavra de Deus declara lá em 1 Reis 16, 34. 1 Reis 16, o verso de número 34. A gente vai observar aqui. Primeira Reis 16, 34. A palavra diz assim, olha: durante o seu reinado, Hiel de Betel reconstruiu Jericó, lançou os alicerces à custa do seu filho mais velho, Abirão, e instalou as suas portas à custa do seu filho mais novo, Segube, de acordo com a palavra que o Senhor tinha falado por meio de Josué, filho de Num. Você pode dizer amém? Agora tem uma coisa que eu quero chamar a sua atenção. Sabe quantos anos se passaram entre a palavra que foi dita por Josué, pela boca de Josué, e o cumprimento dessa palavra aqui em 1 Reis? 500 anos. Querido, 500 anos, você concorda comigo que são muitos anos? Mas o Senhor havia declarado: aquele que intentar reconstruir a cidade de Jericó, perderá o seu filho primogênito e perderá também o seu segundo filho. E queridos, a palavra nos declara que a palavra se cumpriu. Então, às vezes nós podemos até esquecer, mas a palavra de Deus, quando declarada, ela precisa ser obedecida, amém? Porque senão isso trará maldição sobre a nossa vida. Deixa eu correr aqui para a gente poder concluir. Pessoas com autoridade relacional, pessoas que têm autoridade em relações, relações que são estreitas, relações que são familiares. Por exemplo, rejeição de filho. Todo filho que é rejeitado, ele vai carregar consigo uma maldição sobre ele. E existem textos da palavra de Deus que comprovam isso. A própria verdade, que talvez você possa não ter nem a compreensão da palavra, mas a prática de vida, quando você conhece um filho ou uma filha que foi rejeitado, você vai perceber pela sua vida que ele anda num estado de maldição. Palavras do tipo, ou expressões do tipo: você nunca será nada. Isso, por exemplo, pais dizendo sobre os seus filhos: você nunca fará alguma coisa que dá certo, você nunca vai prosperar, você é burro, você é inútil,
você não serve para nada, seu casamento não vai dar certo. Deixa eu dizer uma coisa para você, são palavras que pegam. Diga misericórdia. Então você que é pai, você que é mãe, tome muito cuidado com aquilo que você fala acerca do seu filho. Se você estiver, por exemplo, naquela situação que às vezes o filho pode tirar você, né? Tirar você de sintonia, morda a sua língua, ao invés de você falar aquilo que não deve. Você está entendendo? Então, tome muito cuidado com isso. Mas como a gente viu, talvez você possa ser fruto de uma realidade assim. Talvez os seus pais disseram isso com você. E aí você diz, pastor, e agora, o que é que eu faço? Eu digo para você, continue vindo nas quartas-feiras que a gente vai estar revelando para você, amém? Tem que deixar um pouquinho, porque senão você não vem, né? Então, você vai vir na próxima quarta-feira. Mas olha, atente para essa realidade. Outra coisa, uma maldição autoconferida. O que é uma maldição autoconferida? É aquela que você atrai para você mesmo, né? Então, por exemplo, algumas expressões que às vezes a gente utiliza muito. Eu não consigo resistir mais. Não dá mais. Eu estou entregando os pontos. Então você está tornando uma realidade sobre a sua vida. Então você precisa entender o poder da palavra. Então, olha, isso está me deixando louco. E daqui a pouco você está mesmo no estado de loucura. Você começa a ficar, né? Você começa a ficar desnorteado. Você começa a perder o controle da situação. Tem pessoas que dizem assim, não, essa é a minha doença. Uma vez eu estava vendo uma reportagem logo no começo dessa pandemia, porque acho que você deve ter notado, foi muito declarado que durante essa pandemia, o índice, o aumento de bebida alcoólica cresceu muito. Muitas pessoas começaram a beber muito. E aí tinha um empresário que ele estava dando uma entrevista dizendo que ele bebia finais de semana, mas agora preso em casa, ele estava bebendo todo dia. Aí ele disse assim, não, de Covid-19 eu não morro, mas de cirrose aí eu já não sei. Ele estava selando uma sentença sobre a sua vida. Ele estava atraindo uma maldição sobre a sua vida. Pastor, então quer dizer que porque ele falou, ele vai então morrer de cirrose. Não é porque ele está bebendo mesmo, todo dia. Você está entendendo? Ele está ali enfiando a cara todo dia. E atrelado a isso, ele disse assim, olha, para os espíritos que precisam de uma causa para poder agir na sua vida. Ele disse, de Covid-19 não, mas de cirrose eu não escapo. Ele está trazendo uma maldição sobre a sua vida. Então a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente fala, porque tem gente que diz assim, não, essa é a minha doença. Não, querido, Jesus disse que levou sobre si todas as suas dores e todas as suas enfermidades, amém? Então, você tem que virar essa realidade na sua vida. Tem gente que já diz assim, não, eu sei que não vai dar certo. Tudo para mim sempre dá errado, então por que daria certo agora? Eu já sei que vai dar errado. É sempre a mesma coisa. Tem gente que diz assim, olha, eu não consigo dizimar. E vai continuar sem conseguir. Então você precisa entender o poder da palavra e fazer o uso correto da palavra. Tem gente que diz assim, olha, para continuar dessa forma eu prefiro morrer. É o que vai acontecer. Então entenda, tudo isso nós temos visto aqui exemplos na palavra. E uma outra, para a gente poder finalizar. Fica de pé, que aí você pensa que está acabando, né? Coloca para nós o Deuteronômio 18, de 10 a 17. Deuteronômio 18, de 10 a 17. Eu quero fazer essa leitura com você. A palavra diz assim, olha, não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha. Deixa eu só abrir um parêntese para você aqui. Isso aqui era um sacrifício que era feito por um deus chamado Moloque. Então, eles, como sacrifício, como adoração a esse deus, os pais, eles entregavam o seu filho para ser queimados. Então, era um sacrifício. Então, o Senhor está dizendo assim, olha, que pessoas que agem assim, não se achem no meio de vocês.
Vocês estão entendendo? Amém? Aí ele prossegue dizendo assim: que pratique adivinhação, que dedique-se à magia, que faça presságios, que pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médio ou espírita, ou que consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Permaneçam inculpáveis perante o Senhor, perante o seu Deus. As nações que vocês vão expulsar dão ouvidos aos que praticam magia e adivinhação, mas a vocês, o Senhor, o seu Deus, não permitiu tais práticas. O Senhor, o seu Deus, levantará do meio dos seus próprios irmãos um profeta como eu, ouçam-no. Pois foi isso que pediram ao Senhor, ao seu Deus, em Horebe, no dia em que se reuniram, quando disseram: não queremos ouvir a voz do Senhor, do nosso Deus, nem ver o seu grande fogo, senão morreremos. O Senhor me disse: eles têm razão. E o verso 18: levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você, porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. Você pode dizer amém? Então perceba que a palavra de Deus está dizendo para nós: não se associe com aqueles que têm tais práticas. Eles não devem ter um lugar nas vossas vidas. Queridos, isso quer dizer o quê? Eles a partir de agora passarão a ser nossos inimigos? Não. Você não deve falar com eles, você não deve cumprimentar a eles? Não. Mas o Senhor está dizendo: não se associe às suas práticas. Não concordem com aquilo que eles fazem. Você está entendendo? Porque a palavra do Senhor está dizendo que sobre aqueles que procedem dessa